Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gibran, sou fundador da Tecno, estou finalizando o mestrado em Neurociências aqui na UFMG e vou contar uma história para vocês. Há mais ou menos 100 anos atrás, 120 anos, um padre do Brasil, sendo pressionado para a igreja, né, que estava fazendo experimentos de transmissão de voz sem fio, a igreja entendeu que aquilo seria algum tipo de bruxaria e aí a igreja falou para ele, já que você consegue comunicar à distância com as pessoas, por que você não comunica com os mortos, né? Aí o padre respondeu no seguinte sentido: dê-me um meio oscilatório entre eu e esses dois mundos, que farei chegar minha voz até lá. Essa frase é do Landel Moura. E para quem não sabe, o Landel Moura foi precursor, né, foi pioneiro aí nos experimentos de transmissões sem fios de rádio, inventou também microfone baseado em luz, antes do Marconi, do italiano Marconi, né, que é dado como inventor do rádio. O mesmo Landel Moura também previu a TV, né? Ele falava muito sobre a transmissão de imagem e informações numa pequena caixa, né, que antes não se sabia o que era TV, 30 anos antes do surgimento da TV. Ele é brasileiro, foi um padre extremamente inteligente que fazia diversos experimentos científicos, né, de eletrônica. E por que eu estou falando isso, né? Todo sinal de comunicação que existe hoje, de informação, de transmissão de informação, ele envolve meios oscilatórios e acoplamento e sincronismo. E é assim que também funciona o nosso cérebro, e é um caminho também que as redes neurais artificiais elas estão tendendo, né, nessa união com a neurociência, com as neurociências. E aí vocês vão ter acesso a um artigo muito interessante feito com o pessoal da USP, em parceria com o pessoal da Universidade da Inglaterra, sobre o sincronismo, né? O sincronismo e o caos e aplicações entre os dois, e como que essas aplicações elas podem explicam diversos fenômenos, como o fenômeno nosso de prestar atenção, o fenômeno nosso de memorização, diversas transmissões entre circuitos, identificação de fenômenos naturais e predições como fenômenos da natureza, né, fenômenos atmosféricos, climáticos, fenômenos relacionados ao mercado financeiro e, o mais legal, todo o nosso cosmos, né, os nossos planetas, os satélites, as estrelas, as galáxias, os buracos negros e outros corpos especiais. Eles estão sob o domínio do caos, do sincronismo e do acoplamento entre si. Então, o nosso universo ele segue comportamentos, e quem quer aprofundar na área de inteligência artificial, recomendo muito vocês conhecerem e estudarem a área de sistemas dinâmicos, que é o que vai ser falado neste artigo. Para quem não é da área, fica como curiosidade para vocês entenderem como que esses fenômenos eles têm a sua beleza e como que a engenharia, a matemática, a física criou técnicas para estudar esses comportamentos. Muito legal e muito bacana, e nós da Tecno sempre estamos preocupados e antenados em utilizar essas técnicas que existem, né, que são pouco conhecidas, para que as nossas soluções, os nossos produtos, os nossos projetos, eles tenham sempre os melhores resultados e a maior qualidade para todos. Um grande abraço e fiquem com o áudio aí sintetizado que eu preparei para vocês, que eles comentam sobre esse artigo, e aí embaixo vocês vão ter a referência do artigo. Um grande abraço e até mais. Boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos explorar algo que soa, assim, quase contraditório, né? Como sistemas caóticos, aqueles que são o símbolo da imprevisibilidade, podem acabar sincronizando. Como que a ordem surge do puro caos? É uma pergunta excelente. Intrigou muita gente por muito tempo, porque intuitivamente, caos e sincronia parecem, opostos, né? Um é divergência, o outro é convergência. Mas a natureza está cheia de exemplos onde isso acontece, pelo visto. Exato. E para a gente entender isso melhor, estamos nos baseando numa revisão científica bem completa, de Heróglo, Lambe e Pereira. Nossa missão aqui é desvendar como esses sistemas imprevisíveis, quando conectados, começam a andar juntos, sabe? E por que isso importa para além da matemática pura? Ok, vamos lá. Como que a interação sozinha consegue domar o caos? E é fundamental investigar isso, porque esses modelos matemáticos são a base para descrever sistemas complexos do mundo real. Coisas como redes de neurônios no cérebro, redes elétricas, até ecossistemas, como doenças se espalham. Muita coisa. Sim, a grande virada foi perceber que o caos não impede totalmente a ordem coletiva. A sincronização pode acontecer apesar dele. Então, vamos começar pelo básico?
Sincronização. No dia a dia, a gente pensa em relógios, né? Marcando o mesmo tempo, ou uma plateia aplaudindo junto. O artigo até cita os pêndulos de Huygens, lá do século XVII. Precisamente. No fundo, é sobre correlações fortes, que surgem entre sistemas que interagem. E essa correlação pode ter níveis. O mais forte é a sincronização completa, que a gente chama de CS. CS, ok. É quando os estados de sistemas idênticos ficam exatamente iguais. Pensa em dois metrônomos idênticos. Se você acopla eles, depois de um tempo eles podem acabar oscilando iguaizinhos. Ah, entendi. Mas tem formas mais sutis, né? Você mencionou níveis. Sim, tem. Temos a sincronização de fase, ou PS. Isso acontece quando, talvez, os sistemas não sejam idênticos ou o acoplamento seja mais fraco. As amplitudes podem continuar caóticas, mas as fases, o ritmo, ficam travadas. O ritmo fica igual, mas a intensidade não necessariamente. Exato. E tem ainda a sincronização generalizada, GS. Aí é quando os sistemas são diferentes mesmo, mas o estado de um, o escravo, vira uma função direta do estado do outro, o mestre. O escravo meio que perde a vontade própria. Interessante, o artigo menciona que nem sempre sincronizar é bom, né? Fala de Parkinson, epilepsia. Como sincronia neural demais? Pois é. Nesses casos, é uma sincronização excessiva, patológica. E tem o caso famoso da Millennium Bridge, em Londres. Esse é ótimo para ilustrar a sincronia espontânea, eu acho. Ah, sim, a ponte dançarina. Um caso clássico. Inaugurou em 2000 e começou a balançar para os lados com o pessoal andando. E as pessoas andando para não cair? Exato. E instintivamente elas ajustaram os passos para manter o equilíbrio. Só que essa resposta coletiva, essa sincronização não intencional dos passos com a frequência da ponte, acabou, amplificando o balanço. E tiveram que fechar a ponte. Tiveram. Instalaram amortecedores. Mostra bem como a interação pessoas e estrutura pode gerar um comportamento coletivo, emergente e, às vezes, indesejado. E a chave é sempre a interação, como as coisas estão conectadas. O artigo modela isso com redes, né? Isso. A estrutura da rede, quem fala com quem, é decisiva. A arquitetura da rede. Exato. A topologia é tão importante quanto a dinâmica de cada um para saber se vai ter sincronia e de que tipo. Ok. Sincronização entendida, acho. Nas suas várias formas. Agora, o caos. O que define o caos, além de ser imprevisível? A característica principal é a sensibilidade extrema às condições iniciais. O famoso efeito borboleta. Ah, sim. Mesmo sendo sistemas determinísticos que seguem regras exatas, qualquer mínima incerteza no começo é amplificada exponencialmente. Aí prever a longo prazo fica impossível. O trator de Lorenzi, aquela figura da borboleta no artigo, é o exemplo clássico. Veio de um modelo simples de atmosfera. E a gente mede esse caos com o expoente de Lyapunov, né? Se for positivo. Isso, se for positivo, indica essa divergência exponencial. Ele quantifica a taxa média com que trajetórias próximas se afastam. É a assinatura do caos. E aí chegamos no ponto que você disse que foi a virada lá nos anos 80, 90. Sistemas caóticos também podem sincronizar. Como que algo definido por divergir pode convergir só porque está interagindo com outro parecido? Parece contraintuitivo. Foi a grande descoberta conceitual. A interação, o acoplamento entre eles, introduz um mecanismo que pode, digamos, lutar contra essa tendência natural do caos de divergir. Foi um achado redescoberto algumas vezes, até que Pecora e Carwall mostraram não só que o fenômeno era robusto, mas que tinha aplicações práticas. Isso deu um impulso enorme para a área. Vamos ver como funciona então. Começando pela sincronização completa, a CS. Sistemas idênticos ficam idênticos. Isso. O artigo mostra com sistemas de Lorenz idênticos acoplados, se o acoplamento, que a gente pode chamar de alfa, for forte o suficiente... Forte o bastante para quê? Para superar o caos interno. Aí os estados dos dois sistemas convergem e ficam iguais, mesmo sendo caóticos. Tem um limiar crítico para isso acontecer. E esse limiar depende de quão caótico o sistema é. Faz sentido. Exatamente. A análise de estabilidade mostra isso.
A sincronização completa rola quando a força do acoplamento alfa supera a taxa de divergência do caos, que a gente mede com o maior expoente de Lyapunov, o lambda. Entendi. De forma simplificada, para um acoplamento difusivo simples, o limiar crítico AC é proporcional a esse expoente. Para o Lorenzi, com os parâmetros clássicos, a teoria prevê um limiar que bate certinho com simulações. Mas isso se forem idênticos e acoplados de um jeito específico, certo? E se tiver pequenas diferenças? Ou o acoplamento for fraco? Aí a gente entra na sincronização de fase, a PS. As amplitudes podem continuar bagunçadas, diferentes, mas as fases se alinham. O ritmo fica igual. Exato. O exemplo do artigo usa 2 osciladores de Hostler um pouquinho diferentes. Mesmo não sendo idênticos, com o acoplamento fraco, a diferença média de frequência entre eles vai para 0. É como se os relógios internos deles passassem a andar no mesmo ritmo médio. O fascinante aqui é, primeiro, que nem sempre é fácil definir uma fase num sistema caótico, né? Mas para o Hostler, que tem uma rotação clara, dá. Tem essa questão da definição da fase. E segundo, que o limiar para essa sincronia de fase depende da diferença inicial entre eles. Quanto mais diferentes, mais forte tem que ser o acoplamento para travar eles juntos. Isso lembra a modelos clássicos de sincronia, né? Correto. É uma forma mais relaxada de sincronia, mas ainda muito importante em sistemas reais. E se os sistemas forem totalmente diferentes? Tipo um Lorenz interagindo com um Hostler. Ainda dá para falar em sincronia? Sim. Aí entra a sincronização generalizada, a GS. Geralmente é um sistema mestre tipo Lorenz, influenciando um escravo diferente, o Hostler. Em GS, o estado do escravo fica totalmente determinado pelo estado do mestre. Vira uma função matemática dele, y igual a psi de x. O escravo perde autonomia. Mas como a gente detecta isso se não sabemos qual é essa função psi? A técnica padrão é usar um sistema auxiliar. É bem engenhoso. Você cria uma cópia idêntica do escravo. Uma cópia. Sim, aí você faz o mestre influenciar os 2 escravos, o original e a cópia, do mesmo jeito. Se as 2 cópias do escravo acabarem sincronizando completamente entre si... se elas ficam iguais recebendo a mesma coisa, é porque o estado delas só depende do mestre. Exatamente. Isso prova que o par mestre-escravo original está em GS. O artigo mostra isso funcionando para o Lorenz, guiando o Hostler. Que técnica interessante essa indireta. Ok, entendemos a sincronia em pares, mas a realidade são redes, né? Neurônios, usinas. Como a sincronia surge em sistemas com muitos elementos interagindo? Bom, o modelo geral descreve N osciladores interagindo numa rede. O comportamento coletivo vai depender da dinâmica de cada nó, f de x, da força do acoplamento, alfa, da forma da interação, h, e, claro, da estrutura da rede. Essa estrutura é descrita pela matriz laplaciana. A laplaciana de novo. Ela parece ser a chave para entender o papel da estrutura. Sem dúvida. Os autovalores da laplaciana guardam informações cruciais sobre a conectividade. O segundo menor autovalor, o lambda 2, que chamamos de conectividade algébrica, é super importante. Por quê? O que ele mede? Ele mede quão bem conectada a rede é como um todo. Uma rede só é conectada de fato se o lambda 2 for maior que 0. E como esse lambda 2 afeta a sincronização da rede toda? Aquele estado onde todo mundo faz a mesma coisa, x1 igual a x2 igual a xn. Para acoplamentos mais simples, digamos, lineares e atrativos, tem um resultado fundamental. A rede sincroniza globalmente se o acoplamento alfa for maior que um limiar crítico alfa-c. E esse alfa-c é inversamente proporcional ao lambda 2. Então alfa-c é tipo delta lambda 2, onde delta depende da dinâmica individual. Exatamente. O delta depende do F, da dinâmica, mas não da rede em si. Então redes com lambda 2 maiores são mais fáceis de sincronizar, precisam de menos força de acoplamento alfa. Isso. Quanto maior a conectividade algébrica lambda 2, menor o alfa-c. Mais sincronizável é a rede. Isso permite comparar arquiteturas de rede diferentes. Faz todo sentido. Uma rede onde todo mundo se conecta com todo mundo, um gráfico completo,
deve ter lambda 2 alto e sincronizar fácil. Sim, lambda 2 cresce com N. E uma linha ou anel onde a conexão é só local deve ter lambda 2 baixo e ser difícil de sincronizar. Correto. Anéis e linhas são péssimos. Lambda 2 cai com N ao quadrado. Redes aleatórias tipo Erdős-Heine ficam no meio termo e melhoram com mais conexões. E as redes Small World, de mundo pequeno com aqueles atalhos? Aquelas do Watts-Strogatz. Essas mesmas. São melhores que as regulares puras, mas geralmente não tão boas quanto as aleatórias com a mesma densidade de links. Adicionar atalhos ajuda. Mas isso vale para acoplamentos bonzinhos, né? E se a interação for mais complicada? Aí a análise fica mais complexa e usa a função mestra de estabilidade, a MSF. Foi desenvolvida por Pecora e Carroll também. MSF, ok. Ela analisa a estabilidade de todos os modos de perturbação da rede. E esses modos estão ligados a todos os altovalores da Laplaciana, do lambda 2 até o lambda n. A sincronização global só acontece se todos esses modos forem estáveis. Todos eles? Todos. E a estabilidade de cada modo acaba dependendo de um parâmetro combinado, que é kappa para Lai. A MSF calcula o maior expoente de Lyapunov para esses modos, delta de kappa. E qual a surpresa aí? A surpresa é que, muitas vezes, esse delta de kappa só é negativo, ou seja, o modo só é estável dentro de uma janela finita de valores de kappa, digamos entre A1C e A2C. Uma janela de estabilidade. Quer dizer que o acoplamento não pode ser nem muito fraco, nem muito forte. Isso é estranho. Pode acontecer. E a implicação para redes é enorme. Para a rede inteira sincronizar, todos os alfa lambda I para o IV 2AN tem que cair dentro dessa janela. Todos eles. Espera aí. Isso impõe uma condição bem forte sobre a estrutura da rede. A razão entre o maior e o segundo menor altovalor, lambda n e lambda 2, não pode ser maior que a largura relativa da janela de estabilidade, alfa 2C, alfa 1C. Caramba, isso é muito surpreendente. Quer dizer que se a rede for muito heterogênea, com nós muito conectados e outros pouco, o que faz essa razão lambda n e lambda 2 ser grande? Ela pode não conseguir sincronizar, mesmo que a dinâmica individual permita. Exatamente. É um dos resultados mais contra-intuitivos. Redes muito heterogêneas, como as redes de Barabasi-Albert, BA, onde essa razão lambda n e lambda 2 cresce com o tamanho n da rede. Tipo n elevado a meio? Isso, como n1/2. Elas podem falhar em sincronizar globalmente se a janela de estabilidade dinâmica for finita. O artigo dá um exemplo com osciladores de Hostler, onde a janela implica que redes BA maiores que uns 1000 nós já não sincronizariam globalmente. Pode impedir a coordenação global. Bom, isso nos leva a pensar nas aplicações práticas. Se a gente consegue controlar ou entender a sincronização do caos, o que dá para fazer com isso? Várias coisas bem interessantes surgiram. Uma das primeiras ideias foi usar para comunicações seguras. Comunicações seguras, como? Usando o caos para esconder a mensagem. A ideia é essa? Imagine usar um sinal caótico, que parece só ruído, para mascarar uma mensagem. Se você tem dois circuitos caóticos idênticos que sincronizam, mestre-escravo, pode ser, ou dois acoplados, aí você soma a sua mensagem ao sinal caótico do transmissor. O receptor, quando recebe o sinal misturado, usa ele para sincronizar o circuito dele. Como a sincronia é robusta, ele consegue regenerar o sinal caótico original. E aí subtrai e recupera a mensagem. Exatamente. O artigo mostra uns exemplos disso. Funciona também para dados digitais, mudando um parâmetro do transmissor para representar zeros e uns, e o receptor detecta perda ou ganho de sincronia. Legal. Além de comunicação, o que mais? Estimação de parâmetros. Isso é bem útil. Imagina que você tem dados de um sistema real, tipo dados climáticos ou biológicos, e tem um modelo matemático, como o Lorentz, que você acha que descreve o sistema, mas não sabe os parâmetros exatos do modelo. Você pode usar a sincronização. Trata os dados reais como mestre e tenta sincronizar seu modelo, o escravo, com eles. Aí você vai ajustando os parâmetros do modelo até minimizar o erro de sincronia. Os parâmetros que dão a melhor sincronia são sua melhor estimativa. Bem esperto isso. Usar a sincronia para ajustar o modelo.
E tem aquela aplicação que soa quase ficção científica, né? A antecipação do caos é sensacional. A ideia é configurar um sistema escravo de um jeito que ele sincronize, não com o estado atual do mestre, mas com o estado futuro dele. Tipo, y de t igual a x de t plus tal. Como assim? Prever o futuro de um sistema caótico, isso é possível mesmo? Parece paradoxal, né? Mas sim, em certas configurações, geralmente com acoplamentos com atraso ou estruturas específicas, é possível. O escravo consegue antecipar o estado do mestre por um pequeno intervalo de tempo tal. Não é prever para sempre, claro. Não, claro que não. Mas essa antecipação de curto prazo já é notável e tem aplicações potenciais em controle de sistemas caóticos, por exemplo. Fascinante. Bom, recapitulando então. Vimos que a ordem na forma de sincronização pode sim emergir do caos. Isso acontece através do acoplamento. Exploramos os tipos principais, completa, de fase e generalizada. Ficou claro que a capacidade de sincronizar depende não só da força da interação, mas de forma crítica da estrutura da rede. Propriedades como a conectividade algébrica lambda 2 e a dispersão dos autovalores da Laplaciana, aquela razão lambda n lambda 2, são determinantes. E as aplicações são bem legais, desde comunicações seguras até essa coisa de prever o imprevisível com a antecipação do caos. Como reflexão final, acho que vale voltar àquela descoberta sobre redes heterogêneas e a função mestra de estabilidade. O fato de que uma estrutura de rede muito desigual, como a Barabás-Albert, pode dificultar ou até impedir a sincronização global. Isso se a janela de estabilidade da dinâmica for limitada. É algo bem profundo. Levanta questões sobre sistemas reais, né? Como isso se aplica no mundo. Exatamente. Será que em redes complexas do nosso mundo, redes sociais, biológicas, tecnológicas, essa heterogeneidade estrutural, que muitas vezes a gente pensa que traz robustez contra falhas, por outro lado, pode ser um obstáculo para a função coordenada, para a sincronia que pode ser necessária para certas tarefas? Uma tensão entre estrutura e função. Pois é. Como essa tensão realmente se desenrola é uma área onde ainda tem muito para a gente explorar e entender sobre o comportamento coletivo nesses sistemas complexos. Fica a pergunta.